A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 44. A humildade e súplica de Judá. Então aqui vai ser a oração de Judá. Ele vai orar e interceder pelo seu irmão Benjamim, seu irmão mais novo. Porque a culpa de ter vendido José para o Egito, ele ainda carregava ela. E aqui, nesse momento, o José, com muita sabedoria, ele criou toda essa situação para testar seus irmãos. E ele liberou seus irmãos para voltar para casa, mas ele deixou a Benjamim para ficar preso com ele. E Judá, vendo essa situação, logo doeu sua consciência, viu a culpa que ele tinha. Ele não podia repetir o mesmo erro. Então nós vemos que Judá aprendeu com seus erros. Então fica essa lição para nós, que nós aprendamos com os nossos erros, para que não cometamos eles de novo. E quando Deus nos der a oportunidade de redimir esses erros, a gente seja sábio, não deixar essa oportunidade escapar. Judá aproveitou essa oportunidade. E por isso que Jesus Cristo descende dele, na parte espiritual. Toda a genealogia até chegar em Cristo, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque Judá se colocou no lugar do seu irmão Benjamim. Ele intercedeu por ele. E ele quis pagar a pena que ia ser sobre Benjamim. Ele queria ficar preso no lugar dele. Não foi isso que Cristo fez por nós? Ele recebeu os nossos pecados, né, sobre ele. Ele intercedeu por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se colocou no nosso lugar. Ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E o Judá fez a mesma coisa pelo seu irmão. Então aqui nós temos que aprender com ele. Então intercedam uns pelos outros. Orem, jejuem, se possível, se dá para resolver, ajuda. Se tá precisando, o seu irmão está precisando de uma situação financeira difícil, ajuda ele. Ou se ele pedir ajuda por qualquer outra coisa, se você tem condição de ajudar, ajuda. Se não tem condição, ore e peça a Deus para ajudar, tá bom? Porque assim Deus se agrada. É um ajudando o outro, tá bom? Vamos continuar a leitura para ver que oração bonita, que intercessão bonita de Judá. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Então ele começou aqui a sua intercessão reconhecendo seus erros. Ele não quis justificar os seus erros. Sempre quando nós formos orar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus, não justifique os seus erros, os seus pecados. Reconheça que você é um pecador, que o que você fez foi errado e peça perdão com o coração quebrantado diante de Deus. E ele, Pai amoroso, está sempre disposto a nos perdoar, tá bom? Porque ele é infinito em sua misericórdia. Mas devemos reconhecer o erro. Se nós não reconhecermos o nosso erro, Deus não perdoa nós, tá bom? A gente precisa reconhecer o erro. Precisa ter essa humildade que Judá teve aqui, tá certo? Então, sempre quando começarmos nossas orações, comecem com humildade, reconhecendo que nós somos errados, que nós somos pecadores, que por Jesus Cristo fomos salvos, tá certo? Assim vocês vão agradar o Pai Celestial. Vamos continuar a leitura? Mas ele disse, né, o José: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós, subi em paz para o vosso pai. Então aqui ele testou Judá, para ver se o que ele estava falando mesmo era sincero. Judá, você e seus irmãos podem ir, mas o Benjamim fica, porque a taça foi achada com ele. Ele vai ficar aqui preso comigo. Se Judá não tivesse se arrependido, ele ia aproveitar essa oportunidade e ia fugir, né? Ele não ia querer ser preso no lugar do irmão. Mas aqui a gente vai ver como o Judá evoluiu, melhorou espiritualmente, e agora é um homem maduro espiritualmente e tem mente a Deus. E ele reconheceu seus erros no primeiro verso, e aqui ele vai começar a interceder pelo seu irmão Benjamim e vai querer ficar no lugar dele. Então o Judá amadureceu muito. Então quando a gente aprende com nossos erros, é difícil a gente cair neles de novo, tá certo? Então preste atenção no que você tem feito errado até aqui, para que não cometa de novo, tá certo? Vamos continuar a leitura. Então Judá se chegou a ele e disse: Ah, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Outra coisa importante que Judá usou aqui nós devemos reconhecer a autoridade, tá certo? Às vezes um policial te parou para fazer uma revista, alguma coisa assim, e vocês faltam com respeito com o policial. Reconheça a autoridade, tá certo?
Deixa ele fazer o trabalho dele. Se você é inocente, ele vai te liberar, tá certo? Se algum líder, algum governador fez uma lei, cumpra. Porque a palavra diz que nós temos que seguir a lei, tá certo? Se a lei não é contra a palavra de Deus, nós devemos seguir a lei das autoridades, tá certo? Então, continuamos fazendo a vontade de Deus sempre, em primeiro lugar. Mas se a lei não for contra a palavra de Deus, tem que pagar imposto? Paga. Tem que fazer alguma coisa que está na lei? Faça, tá certo? Porque agrada a Deus aqueles que cumprem a lei, tá certo? As autoridades. E aqui ele está na presença do governador do Egito. Então ele não pode falar de qualquer jeito com ele. Então ele falou aqui com humildade, reconhecendo a autoridade dele. Quando nós oramos ao nosso Deus também, reconheçamos a sua autoridade, porque ele tem poder de dar a vida e tirar também. Nós devemos temer, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então fala com respeito com o nosso Deus. A gente não fala com respeito com o nosso Pai aqui na terra. Então, quanto mais o nosso Pai Celestial, que criou todas as coisas, né? Então falem com respeito, reconheçam a autoridade de Deus, que Ele está no trono, que Ele é todo poderoso, né? Reconheçam a autoridade dele. E depois que reconhecer a autoridade dele, e reconhecer seus pecados, aí você passa a petição, tá certo? Essa é a oração de Judá. Então, é um modelo bonito para a gente seguir. Vamos continuar a leitura? Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? Isso José perguntando para ele, né? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tomai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos: Teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado. Então tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, com a sua alma está atada com a alma dele. E acontecerá que, vendo que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então aqui nós vimos ele contando toda a história pro José, né? José sabia de tudo, né? Porque ele viu, acompanhou toda a história, né? Tudo que eles falaram pro José, tudo que ele pediu, né? Então ele já sabia. Quando a gente vai orar pro nosso Deus, ele já sabe de todas as coisas. Mas é importante a gente se justificar diante do Pai, porque isso aumenta a nossa fé. Quando a gente conta a história, conversa com o nosso Pai, e primeiro que o nosso Deus ele gosta de nos ouvir, tá certo? Ele está sempre disposto a nos ouvir. Qual pai não gosta de ouvir o seu filho? Então, conversem com Deus, explique a situação para Deus. Você tem uma causa na mão do Senhor? Conta toda a história para Deus. Senhor, tu sabes que eu tenho essa causa na tua mão. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está vendo que eu sou inocente. Pela tua infinita misericórdia, me ajuda nessa causa. Ou se você está enfermo, você explica toda a situação para o Senhor. Senhor, tu sabes que eu estou aqui no hospital, estou enfermo. O Senhor conhece a minha dor. Só o Senhor conhece o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Pela tua infinita misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, me cura. Então, essa forma de Judá falar com José
nós podemos usar na oração, tá certo? Que Deus se agrada. Isso aqui é um exemplo de oração, de como orar e interceder por nós mesmos diante do Pai ou por alguém. No caso de Judá, era por Benjamim. Ele quis se colocar no lugar dele, porque ele era fiador. Ele garantiu a segurança do Benjamim para o pai dele. E se ele chegasse sem o Benjamim lá, Jacó não ia aguentar tanta tristeza e ia morrer triste. E ele não queria. Então ele pôs toda essa situação para José. E José, ouvindo isso, ele viu quanto que Judá estava arrependido e transformado, a ponto dele se colocar no lugar do irmão, ficar preso no lugar do irmão. Essa foi a prova definitiva para José. José não precisava ouvir mais nada. E aqui ele decide abrir o jogo para os seus irmãos e falar que ele era José. Aí vai ser o próximo capítulo, acho que é o capítulo um dos mais bonitos da Bíblia, que é quando José se revela aos seus irmãos, né? Então fica essas lições para nós. Falar com o pai com humildade, reconhecer sua autoridade, reconhecer seus erros, não justificá-los e contar a história, contar tudo que você está passando para o pai, que ele está sempre disposto a te ouvir. E nosso pai não vai resistir. Como José não resistiu e cedeu, o nosso pai também ele não resiste. Quando o seu filho te pede uma coisa, sorrindo, aquela criança vem te dar um abraço gostoso e pede uma coisa, é difícil a gente não dar, né? A gente só não dá se a gente não tiver condição, não é? Nosso Deus tem condição para tudo. Para ele nada é impossível. Então, sabendo pedir, sabendo orar direito, como Judá pediu, o nosso Deus não vai resistir. Então, fica essa dica de oração para nós, que possamos orar da melhor maneira possível. Tem vários tipos de orações na palavra de Deus, nós já vimos algumas, a oração de Abraão, a oração de Eliezer, a oração de Jacó, e agora temos essa também, a oração de Judá. Conforme a gente for fazendo os vídeos, a gente vai aprendendo vários tipos de orações, para a gente ir melhorando a nossa oração diante do Pai, tá certo? Mas o mais importante é não deixar de falar com o Pai. Sempre abra o seu coração, do sua maneira, do seu jeito, porque Ele está sempre disposto a ouvir. E quanto maior o relacionamento que você tiver com Ele, mais milagres, mais o poder de Deus, experiências com Deus você terá. Essa é a palavra de Deus hoje para nossas vidas. Deus seja eternamente louvado.